Católico, mais um Caçadores de Treta. Pode falar que você estava sentindo saudade, né? Com certeza, a gente demorou pra fazer um novo vídeo. Pra fazer outro Caçadores de Treta, né? A gente promete que não vai demorar tanto mais assim, não. E antes de começar, eu quero mandar abraços pros nossos fãs. Ó que bonito, né? Francisco Macedo, Maria de Oliveira, Ricardo Silva e Robson Landim, da Aliança de Misericórdia. Inclusive, Robson Landim, que me entrevistou lá na Expo Católica do ano passado. Eu lembro. Você lembra, sim, né? Sim, em São Paulo. Foi a primeira entrevista dele. Veja você, começou de baixo. Né? Vamos lá. Então, um abraço pra vocês. E hoje a gente quer falar de tretas sobre comunismo. Ó, todo mundo gosta. Viviane, já começo trazendo uma pergunta de um leitor nosso, que obviamente não será identificado, né? Mandou lá pro treta@catequista.com.br. Por que o comunismo é incompatível com a fé católica? O comunismo é incompatível com a fé católica porque toda a essência dele é anticristã, né, e quer acabar com tanto a fé, a Igreja Católica, que é a principal fé que o comunismo combate, né, a fé cristã e principalmente a fé católica, e a família. Porque o comunismo, para ele, quer dizer, essa utopia que é o comunismo, né, que na verdade é uma utopia, para ele se estabelecer, ele precisa de um Estado muito forte para obrigar as pessoas a seguir aquele modelo de todo mundo igual, de forma artificial, etc. Né? Então, estatizar tudo, de tirar a propriedade privada. Então, para ele chegar nesse ponto, ele precisa ser um Estado muito inchado, muito forte. Então, você tem que colocar todo o poder na mão do Estado. Como é que você faz isso? Fazendo com que as pessoas dependam, que o seu Deus seja o Estado, que elas dependam do Estado para tudo, né? Tanto para obter dele seus valores, como sustento, etc. Então, tudo fica nas mãos do Estado. E o Estado, para que ele consiga chegar nesse ponto, o que ele tem que fazer? Enfraquecer as bases que servem para as pessoas, que dão sentido à vida para as pessoas e dão apoio material também. Que bases são essas? Família. Então, para o Estado, quanto menor uma família é, melhor, que aí você tem menos base de apoio, você tem menos pessoas com quem você pode contar, que podem te ajudar na sua velhice ou quando você estiver doente, então você vai depender mais do Estado. E também a igreja, né? Porque a igreja também ajuda os pobres, dá valores acima de tudo, né? Então você tem que minar essas duas instituições, igreja e família. Então, toda a estratégia isso está no Manifesto Comunista, que fala justamente contra a família. Depois toda a obra gente, vocês já viram falar em Marx e Engels? Toda a obra de Engels, uma boa parte dela é dedicada a falar da importância de combater a família. Depois veio a Escola de Frankfurt, não sei se quem fez humanas aí, ó. Quem fez humanas aí na faculdade já deve ter ouvido falar. Aí veio Simone de Beauvoir também. Simone de Beauvoir. Que né? falou. É do teu Enem, isso. Ela adorava tanto a família, essa marxista, mas olha só, né? Que ela disse que, por lei, as mulheres deveriam ser obrigadas a não cuidar de seus filhos e sair pra rua pra trabalhar. Elas não deveriam ter opção de ficar em casa com os filhos. Então aí você vai fazendo o quê? Passa a ser menos referência para as crianças. A mãe, claro que a mulher que vive na rua, ela não vai ter 5, 6 filhos, ela não vai ter 4. Talvez não seja tão referência. Ela quer que ela fique o tempo todo na rua. Então, essa mulher não vai ter tantos filhos porque é caríssimo. Quem você vai arrumar para ficar com 4 filhos? Mãe, né? Então, você vai tendo cada vez menos filhos, a família vai sendo cada vez mais diminuta. Tem gente até sem filho, tem gente até que não pode ter filho de jeito nenhum, né? Enfim, uns casal esquisito aí que nem tem nome de casal. Também, né, são celebrados por eles, porque é o fim da família, o fim de qualquer apego, né, fora do Estado. Exatamente, isso sem falar de outras coisas. Aí a gente vai para outro tipo de comunismo, que o socialismo é um passo, né? É tudo a mesma coisa. Comunismo e socialismo, a gente não dá pra explicar muito aqui. O socialismo é uma ditadura que implementa o comunismo, que na verdade não tem governo nenhum, porque todo mundo achou que é utopia, legal. Mas beleza. Só que tem uma coisa chamada socialismo democrático, que é o que se aplica na Europa, que é muito nefasto, que é muito ruim. Então eles dão aquele estado de bem-estar social, né? Para as pessoas, todo mundo tem o capitalismo ali apoiando toda aquela boa vida que o pessoal tem. Só que aquilo ali, que as pessoas não entendem, é que os valores daquela sociedade vão sendo mudados aos poucos, mas para se chegar ao comunismo um pouco mais devagar do que você chegar na ditadura, que você implementa de uma vez e acabou. Exatamente. Mas ali você vai, é o chamado socialismo fabiano, você vai comendo pelas beiradas até chegar onde você quer. Demora mais para você chegar no comunismo, mas você chega lá também. E agora a gente está vendo na Europa todo esse sistema,
tá começando a cair esse sistema de welfare state, e eles estão protestando na França, porque Welfare state. De bem-estar social, né? Estado de bem-estar. Mas eles combatem todos, justamente a Europa é muito contra os valores cristãos, muitos já morreram ali, todos esses valores que a gente está importando de lá, né? A ideologia de gênero, casamento gay, outras coisas, começou na Europa. Correta, né? Que se disfarça de politicamente correto, Sim. que se disfarça de bom mocismo, na verdade, né? Isso, então tudo isso vem do socialismo. Então, o socialismo, ele quer mostrar pra gente que ele tem algo de cristão, que é querer o bem dos pobres, querer dar uma solução contra o capitalismo selvagem, que é só explorar quem tem menos, enriquecer quem tem mais, aumentar cada vez mais as diferenças, a desigualdade, né? Então isso é muito ruim, esse lado do capitalismo selvagem. Então ele vem como uma falsa opção. Tem outras opções, a gente pode falar depois. Que está na doutrina social da igreja, mas esse é outro assunto para outra hora. Esse assunto para outro, caçadores de treta. Mas assim, só para ilustrar, é a diferença entre a Coreia do Norte, que é comunista, né, socialista, na verdade, que é uma ditadura, e a Coreia do Sul, que é capitalista. Só sente o cheiro das coisas para ver como é que é. Agora vamos à próxima, Viviane, você está com a ficha aí. E esse é do Bruno Dias, que perguntou: vi em vários documentos da igreja e o padre da minha paróquia falou que quem simpatizar com a ideologia socialista ou marxista, que é a mesma coisa, está automaticamente excomungado. Gostaria de saber mais sobre estar comungado? Então vamos lá, Bruno. Olha só, primeiro aplausos pro teu pároco, porque ele está combatendo o comunismo. Que bom, né, porque temos aí, né? Exatamente. Independente de qualquer coisa, isso é maravilhoso, tá? Agora, vamos explicar essa história da excomunhão, porque não é bem assim. Essa história da excomunhão, vou explicar muito rápido. É o seguinte, fala-se muito de um tal de decreto contra o comunismo, né? Que teria sido assinado pelo Papa Pio XII. Só que não é um decreto. É uma consulta que alguém fez, né? Pio XII era lá pelos anos 50, 40, quando o comunismo estava entrando bonito, né? E aí alguém fez uma consulta à Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, perguntando, olha só, o comunismo é de acordo com a igreja, com a doutrina da igreja? Era tipo um pergunte e responderemos do Papa. É uma consulta. Você consultou a Sagrada Congregação para saber, né? E aí o que acontece? Pio XII assinou a resposta, ok? E a resposta diz, olha, é sim contra, porque para você conseguir ser comunista, você precisa apostatar, ou seja, você precisa renunciar à fé católica, tá? Então, beleza, guarda isso aí. Aí vem o novo Código de Direito Canônico. O novo Código de Direito Canônico, que é de 1982, se eu não me engano, bom, foi promulgado por João Paulo II, ele revogou tudo, inclusive todos os decretos. Então, se essa história de decreto contra o comunismo fosse realmente um decreto, ele teria sido revogado pelo novo Código de Direito Canônico. Ele não foi revogado porque ele não é um decreto, ele é uma consulta, tá? E o que dá excomunhão? Onde é que entra a história da excomunhão? A excomunhão é o seguinte, está excomungado todo aquele que apostatar. Isso está no novo Código de Direito Canônico também. Nunca existiu uma regra de excomunhão para comunista. O que existe é uma pena de excomunhão para aquele que renuncia à fé católica, ou seja, um apóstata. Essa ligação direta de o cara é comunista, logo é excomungado, é porque aquela consulta da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé da época de Pio XII fala que ser comunista é ser um apóstata. Isso. Então, essa apostasia é punida aí sim com pena de excomunhão. Agora, acalme-se. Então não só ser comunista, como também votar em partidos comunistas, apoiar, simpatizar. Pois é, agora toma cuidado com o seguinte, né? Primeira coisa é o seguinte, então o cara votou no partido, né, comunista, ele é comunista, logo ele é apóstata, logo ele está excomungado, é isso? Não. Mais ou menos. Você tem que entender se o cara sabe o que está fazendo. Né? Todo pecado mortal, todo pecado grave, toda falta grave contra a igreja, ela precisa ter pleno conhecimento, pleno consentimento, isso é matéria grave. Matéria grave, ok. Agora, pleno conhecimento e pleno consentimento. Você tem que saber se o cara quis fazer aquilo e sabia o que estava fazendo. Às vezes o cara vota num cara desse, povo aí, né, mais
que sabe menos, enfim, menos informado, às vezes ele vai votar no candidato porque o candidato apoia os pobres, porque dá a Bolsa Família. Eu, quando eu era adolescente, eu só votava em partido de socialista, porque eu achava que era a solução para os problemas sociais. Então o cara não tá renunciando à fé católica. Ele tem a fé católica e ele tá querendo uma coisinha específica. Ele não se vendeu ideologicamente ao comunismo. Então toma cuidado, porque se ele não se ele não se torna um comunista, ele não apostata. Se ele não apostata, ele não está excomungado. A outra coisa que é importante é que as penas de excomunhão lat sententia, que são as penas automáticas, elas só são imputáveis caso a pessoa saiba que será excomungada caso incorra no erro. Ou seja, um cara que se torna comunista de fato, comunistão mesmo, que apostata, ele só vai ser excomungado automaticamente no momento em que ele tomar conhecimento de que ele será excomungado e ainda assim optar por permanecer deste jeito. E aí sim ele é excomungado. Então a excomunhão é um negócio, essa lat sententia sobre o comunismo, é um negócio bem difícil de acontecer. Ela não é mentira, ela existe mesmo, mas é um caso bem específico. E tem outra coisa muito complicada, porque ela prevê excomunhão para quem votar em candidatos de partidos socialistas. Só que o socialismo de tal forma se espalhou pelo mundo, como o nosso de Fátima até previu, né? A Rússia vai espalhar seus erros pelo mundo. De tal forma, ele está culturalmente espalhado pelo mundo, até nos países capitalistas, no caso como o Brasil. Ele se entranhou, ele comanda a cultura, ele comanda a agenda, o que é dado para os alunos nas escolas, ele comanda até muitos dos nossos encontros na igreja tem pessoas com a mente doutrinada por gente de esquerda. Então, muitas vezes você só tem candidatos socialistas no segundo turno. Então, você vai ser excomungado se votar em um deles. Óbvio que não, você não tem opção. Exatamente. E outra, muitas vezes, mesmo você sendo um católico devoto, bem intencionado, você tá na sociedade, você é humano, você absorve valores falsos de esquerda, porque você não foi devidamente advertido, você tá ali, então você tá proclamando simpatia por valores socialistas, sem nem saber, sem nem ter a exata consciência de que você tá ofendendo Jesus. Exatamente. Então a fórmula o cara é comunistão porque apostatou e tem pleno conhecimento, pleno consentimento do que tá fazendo e sabe, inclusive, que será excomungado. Aí sim, não tem jeito. O rapaz está excomungado. Ok, povo católico? A gente volta no próximo Caçadores de Treta. Se fica por aqui, escreve pra mim, treta@catequista.com.br, que a gente demora, mas responde aqui, a gente promete. Pra fazer charme que a gente demora, nem porque a gente é enrolado. Claro. A gente não é enrolado. E tem uma grande surpresa que aguarda vocês no início de outubro, hein? Qual? Não vou falar. Nossa, Não vou falar. Beijo, tchau.